Boa noite, pessoal. Eu sou a Karen. Hoje eu estou aqui representando o meu grupo na apresentação do tema 6, que fala sobre a questão da mobilidade urbana de Sorocaba, mais um estudo de caso relacionado. Bom, eu vou começar falando sobre o nosso estudo de caso, que é do Miami Design District. Bom, o Miami Design District, ele está localizado em Miami, na Flórida, Estados Unidos, e ele basicamente é um bairro que é dedicado à arte, arquitetura, gastronomia e moda. E hoje em dia ele é muito famoso, porém nem sempre foi assim. Então eu vou falar brevemente sobre a história do local para vocês. Bom, esse bairro, que é formado por 18 quarteirões, anteriormente ele era uma fazenda de abacaxis, num bairro que era conhecido como Buena Vista. O proprietário da fazenda, ele decidiu construir ali o histórico Moore Building, né? Um edifício para a empresa de móveis da família dele. Porém, esse edifício foi uma das primeiras lojas nos Estados Unidos exclusivamente dedicada a móveis. E isso marcou aquela área. É, enfim, só que isso durou apenas até 1960, que foi quando todo esse setor se mudou em massa para o norte. Então, aquela área, a partir de 1960 até mais ou menos 1990, ficou completamente abandonada. Então, no início dos anos 2000, um cara chamado Craig Robbins, né, ele teve a brilhante ideia de comprar aqueles imóveis. E ele usou o design como uma forma de inovar completamente o local. Então, assim, teve sim a construção de novos edifícios, mas também teve intervenções com design em edifícios já existentes. E ele transformou completamente aquela área. Como o pontapé inicial, ele era dono da Dacra, né, uma agência imobiliária, ele trouxe a sede da Dacra lá para o bairro, num escritório amplo, com várias peças de suas coleções de obras de arte, e ele conseguiu convencer vários designers, arquitetos a abrir seus estúdios e showrooms ali na área. E assim, muitas dessas empresas, enfim, dessas marcas acabaram abraçando a ideia porque era uma ideia assim completamente nova, assim, né, criativa, enfim. Então eles abraçaram essa ideia. E então, ao longo dos anos 2000, o Miami Design District ele foi crescendo cada vez mais, né? Vieram marcas de design europeias, galerias de arte, exposições temporárias, restaurantes com chefes renomados, marcas de moda. Ao longo dos anos, o Craig Robbins ele soube muito bem trabalhar com relação a parcerias. Então, ele fechou parcerias com é, muita gente importante, então houve muito investimento, tanto público quanto privado no bairro. Eles refizeram todas as ruas, as calçadas, eles arborizaram a área, transformaram completamente. E ao longo dos anos, ela foi se tornando um destino de compra de luxo surreal, né? Infelizmente, nós não temos registros anteriores sobre como era o local, nós achamos apenas uma foto aérea de 1994, como mostra aí na tela, mas nós temos como mostrar como é atualmente o local, né? Que assim, gente, é surreal. Bom, hoje em dia, esse projeto abriga mais de 120 lojas próprias e, assim, marcas realmente de luxo. Então, você encontra Dior, Cartier, Fendi, Louis Vuitton e muitas outras marcas ali. Essa área realmente vem se tornando uma das maiores áreas de compra de luxo do mundo mesmo. Com relação à questão de arquitetura, eles costumam usar muitas fachadas coloridas, materiais diferentes, mas apesar de toda essa criatividade, né, toda essa inovação, eles levam muito a sério questões de sustentabilidade. Por exemplo, recentemente, eles ganharam o certificado de sustentabilidade LEED ND Gold, e somente 33 edifícios em todos os Estados Unidos possuem esse selo. Então, aqui eu mostro algumas fotos para vocês de alguns dos edifícios, algumas das artes que você encontra andando por lá. E, assim, o mais interessante é que não é só as marcas de luxo que tem lá, sabe? Tudo lá é arte, então tem o produto que você vai comprar, mas os próprios edifícios, eles são obras de arte, né? Andando por lá você encontra exposições e, assim, você também encontra museu, você encontra edifício garagem, você encontra de tudo naquele local mesmo. De tudo, de tudo, de tudo. Não só lojas de roupa ou de joias. Enfim, é como se você estivesse entrando em um outro universo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão da mobilidade urbana da cidade de Sorocaba. Bom,
A cidade de Sorocaba, ela desenvolveu o PDT-UM, que é um plano diretor de transporte urbano e mobilidade, entre 2012 e 2014. Mas por que ela resolveu desenvolver esse plano? Bom, na verdade foram 4 motivos, né? Política Nacional de Mobilidade Urbana, Estatuto da Cidade, Plano Diretor de Sorocaba e Plano de Mobilidade. Mas eu acredito que o que mais influenciou foi o Plano de Mobilidade, né? Porque era uma obrigação federal. Foi determinado que todas as cidades que não desenvolvessem esse plano, elas não iriam receber as verbas federais referentes a esses usos. Então, entre 2012 e 2014, em parceria com a URBS, a Prefeitura de Sorocaba realizou esse plano. Mas o que é, né, esse PDT-UM? Bom, ele é um instrumento que ele é usado para orientar as ações em transporte, tanto coletivo quanto individual e não motorizado, que devem ser conduzidas pela Prefeitura de Sorocaba para atender às necessidades tanto atuais quanto futuras de mobilidade da população. Nesse primeiro mapa, a gente vê a questão da evolução urbana de Sorocaba, né? Os eixos para onde cresceu e tudo mais. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é que, gente, há uma grande predominância urbana da população em Sorocaba, porque apenas 1% da população vive em zona rural. Bom, nesses mapas 2 e 3, a gente vê a questão de densidade, né? Densidade por região e densidade por zonas de tráfego. E as regiões oeste e centro são as mais densas da cidade, enquanto a região norte também possui muitas áreas altamente adensadas e conta com 50% da população. Sobre questões de emprego, né, os mapas 4 e 5 mostram a quantidade de emprego por região e a densidade de emprego por região. Fica claro que as regiões norte e nordeste, né, zona industrial, elas possuem a maior concentração de empregos da cidade, cerca de 30% e 26%. E as regiões centro, sul e oeste possuem a maior densidade de emprego. Bom, mais uma coisa que se deve ressaltar aqui é que devido às concentrações de empregos industriais nas regiões norte e nordeste, há uma concentração de viagens pendulares e há uma alta demanda de serviço fretado ali nessa região, norte e nordeste, né? Bom, falando um pouco sobre a questão da frota, os gráficos mostram, né, como que cresceu entre 2012 e 2013 a frota, né, e a taxa de motorização passou de 30 para 64 veículos por grupo de 100 habitantes. E a taxa de ocupação habitante-veículo variou em 54%. Divisão modal, né? Viagens motorizadas versus não motorizadas. Como mostra o esqueminha ao lado esquerdo, aproximadamente 68% das viagens realizadas são por meios motorizados e 32% delas são viagens realizadas a pé ou de bicicleta. Daí, especificando na questão das viagens motorizadas, 62% delas são de modos individuais e 38% são de modo coletivo. E esse modo coletivo é de ônibus, né? Porque é o que temos aqui na cidade de Sorocaba. Daí, ao lado, nós temos mais dados, né? Que mostram que 80% dos usuários de transporte coletivo usam o sistema municipal e 13% o fretamento. Bom, agora nós vamos falar sobre algumas dos planos, enfim, de Sorocaba. Tem a BRT, né, que é um plano que vem se estendendo por muito tempo e hoje, graças a Deus, está saindo. Bom, mas ele, além de objetivos óbvios, né, como efetivo aumento de mobilidade, acessibilidade, segurança, confiabilidade para os usuários, ele tem um objetivo de reduzir os tempos de viagem, né? Para quem mora aqui em Sorocaba, sabe que dependendo da área onde você mora, né, se você for usar o transporte público, você tranquilamente demora pelo menos 1 hora só para chegar no terminal, né? Que daí tem mais a segunda viagem para dependendo de para onde você vai, né? Você tem que pegar 2 ônibus, 3 ônibus, enfim. Não é o meu caso, eu moro no Abaeté, né, que é do lado do Parque das Águas, então qualquer ônibus que eu pegue por aqui, em 20 minutos eu tô no centro, mas não é a realidade de toda a cidade, né? Eu conheço muita gente que tem que pegar o ônibus diariamente, é pelo menos 1 hora de viagem só de ida. Bom, então o lance da implantação do BRT é extremamente importante, né? A implantação de aproximadamente 35 quilômetros de corredores e faixas exclusivas para ônibus do sistema BRT no curto prazo, para interligar as regiões norte, sul, leste e oeste do município, são, assim, essenciais. Daí aqui a gente tem, né,
alguns exemplos das diretrizes, o mapinha, o projeto em estudo, né, do que tanto eles querem fazer e onde eles querem colocar. E aqui algumas fotos atualmente, finalmente sendo colocado em prática esse plano. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a questão das calçadas, né? Bom, a questão das calçadas um plano para priorizar o tratamento das calçadas e outras infraestruturas para pedestres é essencial para alcançar gradualmente os padrões desejados de qualidade, né? De forma geral, as condições das calçadas da cidade, elas precisam urgente de um tratamento especial que priorize o pedestre. Os principais problemas que se encontram na cidade são buracos, desníveis e larguras, né? Ou a falta de calçadas, em locais que nem calçada tem. Aí nós temos dois exemplos de situações da calçada na região central, mas a gente sabe que hoje em dia tem locais muito piores, né? Você tá andando na calçada, a calçada é extremamente minúscula e tem um poste no meio dela. Você não consegue usar a calçada. E tem locais que simplesmente não existe calçada. Então, daí o pedestre tem que disputar espaço com o veículo, né? E isso é extremamente perigoso. Bom, a legislação, ela estabelece que os proprietários dos imóveis, eles são responsáveis pela construção e conservação, reforma e manutenção das calçadas de acordo com os padrões. Porém, a gente sabe que não tem uma fiscalização eficaz para garantir o cumprimento dessa lei. Então, a situação, infelizmente, continua como está, né? Calçadas em estado ruim ou a falta de existência delas. Bom, daí eles elaboram, né, algumas diretrizes, né, sobre padrões de calçada, e tem um exemplo do padrão de calçada de São Paulo, e eles fizeram aí um breve mapinha sobre onde alargar, calçadão existente, calçadão proposto, onde que não vai ser alargado, enfim. Deixa eu só voltar aqui rapidinho. E do lado tem a questão de prioridades, né, para a questão desse alargamento das calçadas. Então, primeiramente, né, deve-se priorizar as áreas com maiores concentrações de pedestres, né, atualmente a área central e no futuro ao longo dos trechos críticos do corredores de BRT, nos centros de bairros, áreas escolares, postos de saúde, depois áreas sem nenhuma infraestrutura, depois ao longo de corredores prioritários para transporte coletivo, depois pontos com altas taxas de acidentes envolvendo pedestres, né? E depois, né, a retirada de estacionamento nas vias onde há necessidade de largar a calçada. Mas, assim, apesar de ter esse plano, é uma coisa que ainda não saiu do papel. Bom, daí tem o plano de ciclovias, né? Como mostra no mapa 1, a rede atual ela possui mais de 106 quilômetros. A implantação de novos trechos e mais estações de Integra Bike tenderá a estimular o crescimento das viagens por bicicleta, incluindo como alimentação ao TC. Hoje, a maior concentração da rede cicloviária atual, de 106 quilômetros, ela se encontra nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 70% da rede cicloviária existente. As estações Integra Bike foram instaladas principalmente nas regiões Centro e Norte, correspondendo a 63% e 32% do total, respectivamente. A região Norte, quarta região com maior densidade populacional, concentra 51% da rede cicloviária e 32% das estações de bicicletas públicas. Porém, o sistema Integra Bike ele está bastante concentrado, cerca de 63% na região do centro, né? A maior densidade populacional de Sorocaba, mas sem a infraestrutura cicloviária. Então, assim, as coisas não se complementam, então não funciona. Daí aqui, né, houve um diagnóstico, né, e foi constatado, né, que realmente precisa ser feita alguma coisa para conectar essas ciclovias, né, para melhorar esse sistema. Então, para aumentar a proporção de viagens realizadas de bicicleta, que representa menos que 1% do total, é necessário aumentar o sistema nos trechos onde há essas lacunas, né? Então, aí tem um esqueminha. E aqui é um mapa com a proposta, né, que foi feita.
O PDT-UM, ele propõe estender essa rede cicloviária por mais 120 quilômetros, considerando que são 36 quilômetros dos planos da URBS e 84 adicionais da Logit. A expansão da rede cicloviária ela deverá ser realizada em fases para aumentar a conectividade e a alimentação dos corredores BRT e BRS, né? Então, é aquela questão igual a questão das calçadas, né? Eles vão priorizando, vão fazendo aos poucos. Assim como a questão das calçadas, a proposta para ciclovias ainda é uma coisa que tá só no plano mesmo, né? Típico de Sorocaba. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem para vocês toda a questão da mobilidade urbana em Sorocaba, quanto nosso estudo de caso, né, lá de Miami. E assim, apesar de no primeiro momento parecer que não tem muito a ver uma coisa com outra, com certeza tem. O projeto de Miami é uma inspiração para nós, né? Porque, assim, era uma área degradada, abandonada, né? Quantas áreas a gente não tem assim aqui em Sorocaba? E, assim, com um plano, com objetivos, com estratégias traçadas, com parcerias, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, fechamento com parceria privada, com parceria pública, enfim. E utilizando do design, da arquitetura, uma área que era completamente degradada, abandonada, foi transformada numa das maiores áreas de luxo do mundo, né? Então, é realmente uma inspiração do potencial, de onde a gente pode chegar se a gente souber traçar direitinho metas. Enfim, é isso, pessoal. Até uma próxima apresentação.